uma vez, muito boa noite. Vamos dar o início ao nosso live. Desde já agradeço a presença do professor Pedro Matos, de Cabo Verde, e agradeço também a presença do professor Vanito Cá, da Universidade Amílcar Cabral, aqui da Guiné-Bissau. Aproveito para dar boas-vindas para as pessoas que talvez seja a primeira vez aqui conosco no site Griota Esquerda. Aproveitamos desde logo para pedir a todos para inscrever no site, partilhar com os amigos e também curtir esse live, na expectativa de que possa ter uma maior audiência. O objetivo, na verdade, desse nosso Dumbai, desse nosso bate-papo, tem a ver com a análise das eleições brasileiras que aconteceram ontem, 2 de outubro, não é? Tivemos os resultados que prorrogaram essas eleições para o segundo turno. Como bem disse Lula, é só uma prorrogação, o jogo vai ser jogado no segundo tempo. E nós, enquanto cidadãos de países de Paló, não podemos ficar, não é, fora desse debate, tendo em conta que o Brasil é o país que tem uma influência significativa no âmbito desse concerto dos países do Paló e também a sua presença no cenário internacional. Portanto, as eleições brasileiras acabam tendo uma repercussão significativa. Por isso que viemos aqui para abordar essa questão. E sem mais delongas, vou passar para os colegas professores. Começo com o Vanito, que é o parceiro desse Griota à Esquerda, não é? E certamente vamos estar mais vezes aqui com ele para debater os assuntos à esquerda. Boa noite, Vanito. Boa noite, estimado professor Fernando. Boa noite, professor Pedro de Matos. Fernando, só gostaria de saber se nós estamos ao vivo no Facebook. Estamos? No Facebook ainda não. Sim, porque como nós já havíamos anunciado que iríamos fazer o live no Facebook e as pessoas estão esperando. Não sei se consegue compartilhar, né? Vou fazer isso agora. Obrigado por tem como fazer lembrar. Isso? Sim, vou fazer daqui a pouco. Tá vou bom. tentar aqui. Mas pode seguir, pode ir. Tá. Mais uma vez, boa noite, professor Pedro Matos. É um prazer conhecê-lo. Já temos falado muito sobre você, né? O Fernando já me falou de você uma vez, acho que uma ou 2 vezes já, e é um prazer tê-lo conosco aqui. Como já bem foi introduzido a nossa conversa aqui, o objetivo aqui é mais um papo descontraído, um Dumbai, né? Sobre as eleições no Brasil, que nós sabemos, de alguma forma ou outra, o Brasil com a África tem uma história muito longa, e nos últimos anos, ou seja, nas últimas décadas, nós temos vindo a política
do Brasil, ou seja, desde que os governos do PT assumiram o poder no Brasil, nós temos vindo uma política externa brasileira mais voltado para a África. Mais voltado não, mas pela primeira vez que tentou essa aproximação com os países africanos. Então, nós estamos aqui para comentar aqui, sobre os resultados de ontem e mais um pouco de mais algumas coisas que aqui iremos abordar. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria também de dar a palavra, passar a palavra para o professor Pedro, e mais uma vez dizer que é muito bom tê-lo conosco aqui. Ele precisa. Boa noite, Fernando. Boa noite, Vanito Bonandi. Cá. Acho que estamos sem energia. Fernando, cara, tá sem energia. Aqui também em casa. Não, eu fico muito triste porque abri a boca e a energia acabou. Mas e a internet? O Fernando, seu microfone está desligado. Sim, eu estou... Obrigado. Eu estava a dizer que coisas nossas, né? Está a chover muito. Normalmente, quando acontece isso, a empresa de energia faz esse corte para evitar possíveis desastres, né? Entendi. Pode seguir, Pedro. Ok. Então, eu vou rapidamente para não gastar muito a vossa bateria. Nós estamos perante, né, um tema e, ao mesmo tempo, o momento é propício para se discutir, porque o mundo vive momentos complicados. Nós passamos por uma pandemia que os líderes políticos, a sociedade de maneira geral, não conheciam as práticas de como lidar com a doença. Quando nós achamos que íamos sair da crise, ou das crises geradas pela pandemia, uma guerra lá no espaço maior da democracia mundial, a Europa, que autorreferencia como modelo de democracia, acaba entrando, né, acaba sendo um palco de um conflito internacional em que potências gigantes estão movendo peças ali para defender seus interesses, né? Sem contar com os nossos problemas do dia a dia, né? E de repente, no caso que nos interessa aqui hoje no Brasil, o Covid-19 foi aquela tragédia, né? O genocídio, né, que aconteceu, e por causa, né, de negligência e de opções políticas, Isso é importante afirmar, que não tem a ver com um efeito matemático ou dramático pandêmico da crise da Covid-19. Foi, sim, uma decisão deliberada por pessoas inteligentes, decidiram não tomar providências enérgicas e contundentes para enfrentar a doença, né? E outros problemas variados. E estamos agora no momento que é o mais importante de um país democrático, é esse convite para a mudança ou a permanência do governo conforme os interesses da maioria. A democracia funciona assim, querendo ou não, é a maioria que
escolhe e a outra parte tem que aceitar. Bom, dito isso, sobre as eleições de ontem, eu penso que nós teríamos duas leituras a fazer. Eu fico com a leitura que é mais importante, e acredito também que é o mais fiel da história, que o Lula saiu a ganhar. Por que digo isso? Porque numa eleição, a possibilidade de reeleição é muito maior do que o candidato que está entrando para disputar com quem já está no governo controlando a máquina pública, inclusive os recursos. Então, isso é muito importante. É muito difícil nas eleições, na redemocratização brasileira, sempre nós tivemos a reeleição, o reeleito. Sempre quem estava foi reeleito. Os dois mandatos do FHC, 2 mandatos do Lula, o que seria 2 mandatos da Dilma, não fosse lá o golpe, né? Então, isso seria o normal. O normal seria a Bolsonaro ter disputado a reeleição e ganhar. Seria o normal. Por que eu falo? Agora, é normal porque é dada a característica, as políticas, a forma como ele governa, é anormal. É anormal ele ser reeleito. Tá? Ele não teria condições, né, de garantir essa reeleição, como se a gente pressupondo numa democracia. Tá? Professor Vanito, apenas para confirmar, estão me ouvindo? O seu microfone. Eu estou lhe ouvindo, professor, sim. O professor... Aqui... o professor Fernando que saiu. Acho que ele está com problema de conexão, porque aqui, geralmente, quando chove, está muito complicado. Às vezes fica muito complicado aqui para ter uma conexão aqui. É difícil. Então, acho que vamos prosseguir. Que você estava fazendo uma ótima leitura que eu estou escutando todo o tempo. Ok, mas, o Fernando, eu penso que está reunindo aí. Fernando entrou, né? E entrou. Sim, voltei, desculpa aí. Ok, tá bom, muito bem. Eu vou rápido para não... internet. Sim, pode seguir com a ideia. Ok, muito bem. Então, por que eu acho que é anormal ele ser reeleito quando o normal seria isso? Um candidato ser reeleito, porque é muito mais fácil. Ele já controla a máquina, ele já tem recursos, já tem um programa, já tem ajuda do Estado para ele. Ele sai à frente. Há muito, né? Agora, é nesse sentido que eu penso avaliarmos a vitória, porque ele está com 48%, o Lula conseguiu o primeiro turno com 48%, 48% contra 42%, 43% do Bolsonaro. O que nós devemos pensar também nesse contexto ou nesse número, né? É que uma característica da eleição brasileira é o segundo turno. Sempre. Praticamente, acho que em algum momento da década de 90 foi o primeiro turno, mas a maioria, o segundo turno, pelo desenho do próprio sistema político e também pelo número de candidatos, pela dispersão geográfica e por uma diferença de interesses regionais. É difícil, por exemplo, combinar os interesses do Sudeste com o Nordeste.
Entendeu? É muito difícil fazer essa combinação. É muito difícil o sujeito ganhar lá no Nordeste de maneira exponencial e ter essa mesma performance no Sudeste. Porque são preferências e interesses divergentes. Se você reparar, o que o Nordeste demanda dos candidatos é diferente da demanda do Sudeste. Né? Então, é muito difícil. O que se faz? É que no segundo turno o candidato tenta calibrar essas preferências. Ok, agora eu mantenho lá, por exemplo, o Nordeste, já está. Agora eu dou foco ao Sudeste, tentando equacionar os interesses ali dos grupos mais importantes ou dos grupos que... Agora, tem um grupo que aliás, dois grupos, que é muito importante para o eleitorado do Lula, que são as pessoas de baixa renda, mas também o que nós estamos percebendo nessas eleições é um público também que tem uma formação superior muito alta, né, que está lá naquela categoria de que ganha um salário razoavelmente bem, que tipicamente seria do Bolsonaro em termos de salário, de 5 salários mínimos acima, mas ele prefere, por questões de valores, princípios, votar no Lula. Tá? E o outro grupo que o próprio Bolsonaro que afugentou esse grupo por questão de desrespeito é o grupo das mulheres, né? Que no fundo, que demograficamente representa a maior população brasileira, tá? Então é nesse grupo que eu acho, nesses grupos que eu penso tanto o Lula quanto o Bolsonaro deverão afinar o discurso, de modo que não esperem, a partir de agora, um Bolsonaro que ataca. Ele não vai ser um Bolsonaro que ataca, porque o Bolsonaro que ataca já ganhou a parte dele. Agora ele vai ser um Bolsonaro que vai tentar ter aquele discurso de cachorro que aprontou, né? Manso, de tentar agradar ali, obviamente que vai sair tipo uma coisa ensaiada e a gente e muitas pessoas vão perceber esse esforço porque isso não é natural dele. Ele vai ter que se esforçar, mas não é natural dele. Né? Não é natural dele, então ele vai tentar impressionar esse público para garantir alguma percentagem ali. Né? Agora, resumindo nessa primeira questão ali, eu ficaria com essa impressão, não, com o fato estatisticamente, número lá, e o Lula na frente, e é um número significativo de eleitores. Agora, como que a gente está um pouco decepcionado? É porque criou-se uma expectativa. Criou-se uma expectativa a partir de pesquisas que o Lula triunfaria no primeiro turno, que é, historicamente, algo que não acontece. Não acontece. Né? Então, a gente está com um pouco de desânimo pela expectativa. E não pelos dados como eles são. Porque os dados como eles são garantem o Lula. O Lula está na primeira. Tá? Eu acho que é isso que nós temos. E é precisamente nesse ponto. Ô Pedro. Sim, Fernando. Estou escutando. E é precisamente nesse ponto que eu gostaria que talvez nós detêssemos, né? Em relação a essa questão de uma surpresa que nós podemos considerar assim. Não obstante aquilo que as pesquisas já vinham apontando, não é? Não obstante um certo crescimento, não é? Ou seja, uma certa tendência de subida do Bolsonaro nos últimos dias, mas as pesquisas indicavam quase uma consolidação do Lula, não é? Com 50 pontos, talvez, ia conseguir esse um ponto numa situação
de não projeção. É nisso que eu queria que talvez o Vanito trouxesse talvez uma explicação, porque a mim não consigo ainda depreender isso, não é? Porque é natural que são probabilidades, é estatística, não é algo absoluto, mas surpreendeu todo mundo, não obstante aquilo que o Bolsonaro representa, não é? Da perversidade de um governo, não é? Que não cumpriu com os objetivos de desenvolvimento, milhares de pessoas que foram mortas pela pandemia ou deixados a morrer pela pandemia, né? E Bolsonaro não tem como vencer as eleições, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, porque Trump perdeu as eleições quase nessa via, porque em termos da economia, Trump conseguiu, em certa medida, consolidar. E pelas projeções e pelos indicadores da economia brasileira, houve uma certa melhoria. Mas tudo isso não justificava um retorno Bolsonaro. E é isso que eu gostaria que o Vanito tentasse nos explicar. O que aconteceu de fato na sua avaliação? Olha, é difícil dizer categoricamente, afirmar o que aconteceu, porque nós todos fomos, de alguma forma, surpreendidos. Mas, primeiro, eu concordo muito com a análise feita por Pedro. É importante que nós admitimos que ganhamos as eleições. Isto é a primeira coisa. Lula ganhou as eleições. Por quê? Porque, como bem disse o professor Pedro, Bolsonaro tinha uma máquina. Tinha máquina. Inclusive, foi condenado pelo Supremo. É o velho toma lá da casa. Exato. No Senado, me parece que tem um impacto maior ali do pessoal à direita. E aí, sim, me parece que o Lula vai, se for eleito, pode encontrar uma dificuldade maior. Jair Bolsonaro... Estava vindo uma interferência aqui. Então, é importante admitir que nós ganhamos as eleições, porque nós conseguimos 48% da votação. É uma votação bastante expressiva. Aliás, Lula foi o presidente mais votado desde a democratização do Brasil. É o presidente que mais obteve o voto. No primeiro turno, não é? Isso. Agora no primeiro turno. Então, em segundo lugar, é preciso dizer que as pesquisas não erraram sobre as percentagens que dava Lula, se considerarmos dentro da margem de erro. Porque a última pesquisa do Quest dava o presidente Lula com 50%, 48%, Datafolha dava 50%, Quest dava 49%, e 2% para mais ou 2% para menos. Então, consideramos que mais ou menos isto o resultado em torno do Lula se refletiram dentro da margem de erro. O que apareceu para nós que é uma surpresa. As mesmas pesquisas davam Bolsonaro entre 36% de voto, que isso não se refletiu nos resultados como nós vínhamos. Então, é importante saber que o Bolsonaro é uma arquitetura perfeita da sociedade brasileira, que é uma sociedade muito ressentida, muito preconceituosa, muito de elite de atraso. Basta para nós vermos a candidatura do
Dávila. Dávila fala como se estivesse na Noruega. A privatização. Perguntaram para ele o que ele acharam ou seja, o que ele achou sobre as leis da cota. Eles não. Vanito, só desculpa aí, talvez explicar para os internautas aqui que posteriormente vão assistir da Guiné-Bissau ou de Cabo Verde, que não conhece o Dávila, que é um dos candidatos, não é? Nas eleições brasileiras para a presidência da República. Exatamente, muito perfeito, Fernando. Então, perguntaram para ele sobre o que ele achava de cotas, e ele disse, olha, eu sou contra, ou seja, sou a favor de cota social, ou seja, não é a favor das cotas raciais, mas sim a favor da cota social. Por quê? Porque a elite brasileira nunca sentiu conformado com avanços que tiveram avanço social nos governos petistas. A elite brasileira nunca aceitou o fato do filho do empregada e do patrão estudassem na mesma universidade. Então, podemos dizer em torno disso que a pesquisa foi surpreendente porque em relação ao Bolsonaro, porque muitos brasileiros têm vergonha, às vezes, ou seja, não afirmam publicamente dizer que não, eu vou votar no Bolsonaro, porque por tudo que o Pedro já disse aqui. Ele zombou da pandemia, fez piada com uma pessoa que está com falta de ar na pandemia. O cara recusou categoricamente preferenciar para comprar os remédios. Então, ele exatamente praticou uma necropolítica na sociedade brasileira da Covid. Então, como é que você explica o cara que taca Supremo recorrentemente, que deslegitima o Congresso, tanto no Senado, e o cara que sempre, cada semana ataca empresa, ataca as mulheres, ataca tudo que é tido como normal. Então, como é que uma pessoa que sai para fazer uma pesquisa, como é que pergunta para a pessoa qual é o candidato que você vai votar? Essa pessoa às vezes tem medo, ou seja, se sente, tem vergonha, sei lá, de dizer que eu vou votar no Bolsonaro. Mas vota. Ele não vai expressar isso para a pessoa que está fazendo pesquisa, ou seja, dizer que não, eu vou votar no Bolsonaro. Mas ele vota no Bolsonaro. É a pessoa que faz aquele voto na última hora, ele decide votar no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro representa tudo o que ele é, mas não diz. Por exemplo, se pegarmos o Brasil da história, vamos ver que o Brasil não tem leis expressamente racistas. Mas o racismo no Brasil é gritante quanto a outra parte do mundo, principalmente dos países europeus. África do Sul, mas não está expresso nas leis, mas eles praticam isso silenciosamente. Há um racismo silencioso. Em termos, as pessoas não falam, não expressam isso, mas que praticam isso constantemente. Então, o Bolsonaro, agora, como bem disse o professor Pedro, eu concordo contigo, ele vai parecer aquele cachorro que, não desculpa a palavra, mas é isso, que se arrependeu agora, porque ele precisa, inclusive hoje fez uma aceno de aumentar 13º para as
mulheres, porque ele sabe que ele perdeu muito voto com as mulheres. E mais aumentar auxílio emergencial para o Nordeste. Então, ele sabe que ele precisa dessas pessoas. Ele sabe que basta utilizar a máquina pública para alcançar o objetivo que é reeleger. Porque, para ele, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Imagina um presidente, pela primeira vez, um presidente da República não conseguir reeleger. Então, ele vai utilizar todos os meios possíveis para alcançar o objetivo que ele quer. Mas acho que, por outro lado, temos um candidato que conhece muito bem a sociedade brasileira, que tem preparo, que tem capacidade de articular, de construir pontes, um candidato que desde sempre percebeu que as eleições desse ano ia ser muito difícil, por isso que ele esforçou muito para construir as alianças e nós podemos dizer que deu certo, ainda que o Congresso Nacional elegesse mais deputados, ou seja, senadores, Senado Federal elegesse mais senadores bolsonaristas, porque Bolsonaro ele vai insistidamente continuar a ameaçar o Supremo. Se ele conseguir maioria no Senado, ele vai usar isso para chantagear ministros do Supremo com impeachment. Então, é importante também que isso fique claro para a sociedade brasileira. Mas eu acredito que o Lula vai ganhar as eleições de segunda volta, porque tem um projeto para o país. Acho que isso o povo brasileiro, ao fim e ao cabo, vai perceber que todas essas maravilhas que estão surgindo agora vai acabar quando o Bolsonaro reeleger, né? Então, acho que isso é importante observar. Microfone, Fernando. Ok. Como eu estava a dizer, de fato, é uma constatação perfeita quanto a esse caldo que, na verdade, engrossou-se na política brasileira. Pela percepção que eu tive, houve um baque na campanha, não é? Do Lula. Não obstante a experiência que o Lula tem, e não foi demonstrada na sua fala. Lula é uma pessoa muito experiente. Acompanhei atentamente o discurso após o anúncio dos resultados. Demonstrou-se que vai ganhar as eleições, reafirmou isto, não é? Não obstante, se percebe um certo gostinho amargo, não é? Com os resultados. Mas o ponto que eu queria que nós abordássemos aqui também é em relação a propriamente... não é uma pauta que faz parte do nosso objetivo aqui hoje, que é a pauta identitária, mas eu queria... É uma coisa que me chamou muita atenção. Pensando numa sociedade brasileira, que, segundo os dados do próprio IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Estatística, Estatística, né, e Censo, considera que a população brasileira, a população negra e parda, não é mais de 51%.
E nós sabemos que esse grupo social é um dos grupos essencialmente excluído da sociedade, excluído, não é, das oportunidades que um Estado deve garantir a todos os seus cidadãos, não é? Aqueles direitos básicos de ter o mínimo, não é? A educação, a saúde, a moradia, o emprego, enquanto elementos dos direitos humanos. E nós, eu, professor Pedro Ivanito, tivemos esse privilégio de conviver nessa sociedade quase por décadas. E conhecemos, mesmo que não profundamente, mas conhecemos as minúcias, não é, que perpassa nessa sociedade. Portanto, eu queria que talvez trouxéssemos um pouco a reflexão nisto, para compreender o que é que leva um grupo social, não é, que é marginalizado por um dos candidatos, que é o Bolsonaro, que é notório, tem um discurso violento, digamos assim, contra os negros, contra as mulheres, contra os homossexuais. E esse grupo é a maioria na sociedade. Então, o que é que aconteceu em relação a esse voto desse grupo social? O que é que explica isso? Começo contigo, Pedro. Fernando, eu penso que, olha, todos os indivíduos possuem interesses e às vezes nós não entendemos a demonstração desses interesses. Por que fulano de tal não votou no candidato tal que, pelo fato de ambos, por exemplo, serem negros ou serem, né? Às vezes tem um conjunto ali de variáveis que vai informar essa decisão, né? Essa decisão. Mas essa é uma eleição atípica no Brasil, porque ela se desdobra e se processa num contexto de violência política. Tá? Então, nunca o Brasil viveu isso. O Brasil já viveu tensões entre PT, o PSDB, né? No máximo isso, né? De um candidato tal, por exemplo, que eu lembro mais problemático foi o Aécio Neves chamar a Dilma de leviana. Isso aí foi o máximo que eu assisti, entendeu? Entre candidatos. Agora, entre eleitores, você pode ter algum tipo de enfrentamento, inclusive enfrentamento físico. Mas nunca no Brasil se disputou as eleições num contexto de violência política. E qual é a importância disso? É que vai refletir no comportamento e nas ações dos eleitores, de duas maneiras. Aquele eleitor que o Vanito estava dizendo que vai ter vergonha de declarar o voto, né? Ele vai ter vergonha, mas ele também está com medo. Ele também está com medo, porque já testemunhamos diariamente casos de violência e mortes por causa da política. Então, eu acho que esse contexto propiciou várias incongruências em termos da eleição, né? Nós temos, às vezes, vendo pessoas, mesmo negras, podendo votar no Bolsonaro, mas muito importante entender o contexto qual essas pessoas estão inseridas e entender uma máquina que foi usada, e aí faz todo sentido falar da violência política, porque a violência ela é uma coisa, ela é ação, há um conjunto de instrumentos que processam isso, que levam à violência, que instigam o medo, né?
E o Bolsonaro soube utilizar isso muito bem. Lógico que é no sentido do mal, né? Mas, por exemplo, a questão do discurso entre o bem e o mal. Entendeu? O discurso entre o bem e o mal não é da política. A política não joga com a moralidade. O Fernando sabe muito bem disso. Quem estudou ciência política e relações internacionais sabe disso, que a política, por exemplo, aquele padre, Kelmo não entende nada da política no primeiro momento que ele falou que ele é padre, né? Porque a política, você não mexe com isso. Fala que você é Kelmo, e se alguém te perguntar, você fala, não, eu sou padre, não sei o que, mas não fale nunca que você é padre. Entendeu? Porque não joga com isso. Você não vai ganhar voto pelo fato de ser padre. Né? Então, o discurso entre o bem e o mal vem da Bíblia, né? Vem da religião. E quando ele coloca isso, ele está acionando os mecanismos lá no nível do bairro para formatar as pessoas. Entendeu? Isso que foi o preocupante, porque você tem igrejas, templos, entendeu? Congregações falando, utilizando esse discurso entre o bem e o mal. Entre quem ganha a eleição, que é o bem, e quem é do outro lado é do mal. Então, isso no Brasil nunca existiu. Entendeu? É a primeira vez que está se processando dessa maneira, e há sim uma relação com os grupos que o Fernando está falando. O eleitor, ele tem medo. O eleitor brasileiro passou a ter medo, tá? A ter medo em ambos os lados. Não é só as pessoas que caem no discurso raso do Bolsonaro, que ele acha que ele vai aumentar a Bolsa Família. Ele não vai aumentar a Bolsa Família, porque não faz parte das pautas do partido dele, do PL. Ele nunca defendeu isso durante os 28 anos, 30 anos na Câmara dos Deputados, ele nunca defendeu isso. Os filhos, os amigos próximos nunca pautaram um projeto que vá nessa direção, entendeu? Então, não há elementos históricos pretéritos que nos informam que sim, ele poderá fazer isso. Ele está jogando com a plateia, né? Ele, por exemplo, ele está no momento de subir. Ele está no momento de falar, olha, sabe aquele negócio que eu falei que eu vou dar 600? Na verdade, não vou dar 600, não. Vou dar 800. Entendeu? Por quê? Porque quando ele ganhar, ele não vai poder fazer isso, ele não está nem aí. É uma pessoa que mostrou que não tem nenhum compromisso com o acordado. Não tem. Então, para ele assumir isso só para ganhar a eleição, é fácil dele. É fácil. E o Vani estava falando que aí tem. Ele pode ser cobrado pelo STF? Pode, mas com a configuração ali do Senado, o STF vai ficar um pouquinho reticente e mais assim, cauteloso nesses movimentos de ataques diretos a caso, né, no impossível, né, uma coisa que eu acho que a democracia brasileira não merece, a reeleição desse candidato. Perfeito, Pedro, muito bom. Exatamente. Agora, Vanito entrou. É precisamente isso que eu queria também, o Vanito, se pudesse refletir um pouco em relação a essa questão, não propriamente identitária, mas se puder trazer uma explicação sociológica sobre esse conjunto de fatores das violências existentes na sociedade brasileira. Não obstante que nós sabemos que a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, é um Estado construído sob violência, né? Fazendo uma retrospectiva histórica, a escravidão, não é? Dos negros, dos índios, não é? A negação da condição humana dos negros ao longo da história brasileira, não é? A ditadura militar,
não é? É um conjunto, não é, das ações, de comportamentos e atitudes que perpassaram na construção do Estado brasileiro que nós temos hoje. Obviamente que isso explica. Mas a mim, o que não consigo compreender é essa ideia, porque o ser humano parte-se do princípio de que gosta primeiro de si. Essa ideia da utilidade, não é? A pessoa pensa-se primeiro no bem-estar, não é? No bem-estar pessoal, coletivo, não é? Mas se nós percebemos que um candidato notoriamente Bolsonaro, que é violento, tem um discurso de violência e ele não esconde isso de nenhuma forma, exalta a tortura ou torturadores, e é claramente racista, porque quando diz que não gostaria que um filho casasse com uma negra, isso demonstra um racismo abjeto, né? Ou abjeto, aliás. E é conjunto dessas situações que eu gostaria, Vanito, se você pudesse trazer alguma explicação sociológica em relação a essa... Me parece que há um certo exacerbar desse tipo de conflito na sociedade. Será que a própria sociedade que é violenta, por isso aceita um Bolsonaro? O Freire dizia: os argumentos não têm nenhuma valia contra as paixões individuais. Então, por mais que como disse o Pedro, a política é a política, é como ele é, né? Digamos assim. Então, espaço de bem viver, né? Exato. Então, é importante. Não é que as questões morais não são indissociáveis com as pautas políticas em si, mas a política ela se constrói, né, com os argumentos, com ideias, com discursos, às vezes, que são construídos na base de alguns sentimentos dos eleitores, ou seja, pessoas que compõem essa sociedade. Então, cada um vai votar, às vezes, por paixão, né? Ou por amor, ou por se identificar com alguma coisa, ou por medo. Então, mas só para voltar para trás sobre a questão de negro, como a sociedade brasileira é constituída por maioria das pessoas que são negras, e temos sempre há questionamento. Por que negros votam no Bolsonaro se o Bolsonaro mesmo disse que o filho dele não casaria com ele, ou seja, ele não teria uma nora negra, porque o filho dele nunca vai casar com uma negra? Por que não serve nem para procriar, né? Como diz o quilombola, que não serve para procriar, fala que os haitianos e africanos são uma escória, entre tantos absurdos que ele já falou, né? Mas é importante primeiro compreender que os negros não se resumem só na cor de pele. Os negros pensam, são cristãos, são evangélicos, são ateus, acreditam em várias ideologias. Então, acho que às vezes é um equívoco achar que todos os negros vão comportar da mesma forma. Não. Por quê? Se nós pegarmos Rio de Janeiro, por exemplo, Bahia, nem vou dizer Bahia porque sempre o PT ganhou as eleições
vem ganhando as eleições na Bahia. Mas Rio de Janeiro, que é composto por uma ampla porcentagem dos negros brasileiros. Mas o Rio também é conhecido, o Rio é um dos estados no Brasil com mais porcentagem evangélicos. E esses negros também são evangélicos, e eles votam de acordo com as crenças, a fé. Votam, acreditam, porque o Bolsonaro é evangélico, é crente, e eles vão votar porque ele é crente. Então, se, por exemplo, também por isso que é importante considerar, porque tem uma coisa que as pessoas às vezes nós não falamos sobre essas eleições, sobre os resultados das eleições que aconteceram ontem. Há uma ampla percentagem de abstenção. E essa abstenção também é uma parte dela, porque as pessoas têm medo de sair de casa para votar, mas também porque há uma longa fila de votos, 3, 4, 5 horas. E quem perdeu muito com essa abstenção é o candidato Lula, porque a maioria das pessoas que não vão ter tempo para ficar na fila por muito tempo para votar são as pessoas da camada social menos favorecidos. E essas pessoas, majoritária delas votam no candidato Lula, no candidato do PT. Então, quando há abstenção, 18%, é muita coisa. É muita coisa. Então, nós temos um país, um Brasil, que está num processo de transição. Porque também, ao mesmo tempo, nós vimos que o Congresso, pela primeira vez, diante do bolsonarismo, diante da proteção da família brasileira, diante de Deus, pátria e sei lá o quê, nós temos pessoas também trans que se elegeram e pela primeira vez que vão estar no Congresso Nacional. Então, a esquerda também, tem muita dificuldade, falando isso, a esquerda ainda, voltando à questão dos negros, a esquerda ainda tem dificuldade para conversar, para dialogar, para ter uma conversa profunda com os negros brasileiros. Na favela mesmo, na favela. Porque quem vai na favela, quem frequenta favela sempre para dar apoio, ajuda, são os pastores, são as milícias bolsonaristas. Por um lado você tem milícias, do outro lado você tem pastores que vão lá e vão condicionar o teu voto. Não, se Lula ganhar, isso vai acabar. Ou se Lula ganhar, você não vai sair daqui. Como bem disse Fernando, o Brasil é muito violento. É muito violento. E quem morre todo, quem sofre mais com essas violências são as pessoas majoritariamente negras. Então, temos uma sociedade muito heterogênea e, de qualquer modo, isso tem um impacto, tem uma reflexão na questão das votações. Então, para concluir, esses bolsonaristas, uma coisa que me chamou bastante atenção, 2 pretos mais bolsonaristas não conseguiram se eleger em São Paulo. Holiday e o Sérgio Camargo, que era presidente de Palmares, não conseguiram se eleger. Por quê? Porque esses bolsonaristas precisam de negro para fazer aquele trabalho de dizer que não somos nós que estamos fazendo isso, são os negros. Vocês falam que Holiday fez um discurso, tem uma lei, um pré-projeto para acabar com cotas, porque ele acha que não deveria ter cota. Negro fazendo uma lei para acabar com cotas, viu?
Sérgio Camargo, quando presidente de Fundação Palmares, destruiu a instituição, destruiu a Fundação, fez várias declarações muito inaceitável. E toda hora estava lá com Bolsonaro, sempre bateram palmas para ele. Mas por que não ganharam? Não eles se elegeram? Porque nós só precisamos de vocês para fazer aquele trabalho sujo. Mas para ganhar nosso voto, não. Então, acho também que isso explica bastante, ou seja, explica muita coisa. Por que esses dois negros que se destacaram por ter uma ideologia bolsonarista, por que eles não conseguiram se eleger? Por quê? Então, isso também explica bastante coisas. Acho que eu fico por enquanto aqui. Perfeito, Vanito. Eu acho que quanto a essa questão é patente as contradições existentes na sociedade brasileira, não obstante que as contradições são inerentes a todas as sociedades, mas a sociedade brasileira, me parece que essa contradição ela se torna mais incompreensível do ponto de vista até das análises sociológicas, das análises políticas, não é? Acho que o Brasil é um mundo à parte nesse quesito, né? Pela explicação que você bem reportou de Holiday e do Camargo. Só assinalando uma questão aqui, o Twitter me sancionou durante uma semana, porque eu não consigo ter paciência com essas pessoas. Eu entrava na página deles, enchia de xingamentos, chamando-os de capitães do mato, preto de casa. Eu colocava P no final, os filhos do P. Aí o Twitter me baniu, né? Porque eu acho que nós não podemos ser tolerantes com esses intolerantes. Pelo que nós percebemos como os negros ainda vivenciam em alguma medida no quilombo, não é? Enquanto arruma a casa grande e continua ainda no quilombo. Eu acho que isso que me deixa profundamente revoltado, compreendendo todo esse conjunto do papel que o negro teve na construção da identidade brasileira, da história do Brasil. Mas estamos já chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes vamos ter que falar do ponto 2, talvez deixar uma reflexão ao Pedro de uns 5 ou 6 minutos e o Vanito também. E esse segundo ponto tem a ver, obviamente, com a política externa desses dois candidatos, não é? Como se sabe, hoje a política externa, considerando, ou seja, a diplomacia, considerando como um instrumento da política externa, no qual os países tentam, através desse instrumento, angariar objetivos econômicos, políticos e culturais, não é? No sentido de estabelecer o desenvolvimento ou os desenvolvimentos, porque hoje são um conjunto de desenvolvimentos, e o Brasil, nesse cenário, cumpre um papel relevante, não é? Sobretudo na relação Sul-Sul. E durante essa campanha, esses dois postulantes, não é, ao Palácio do Planalto, apresentaram, obviamente, alguns roteiros daquilo que será, na verdade, a política externa. E o Lula, pelo que nós constatamos, não vai diferenciar muito naquilo que ele trouxe como a sua política externa, no qual fala-se muito do fortalecimento da integração do Mercosul, não é? Retomar a política comercial com o Oriente Médio,
e, obviamente, estabelecer a política Sul-Sul com os países africanos. E um outro ponto da proposta do Lula, da sua política externa, tem a ver com a questão do fortalecimento do Conselho de Segurança da ONU, na verdade, a sua amplitude, que é uma das pautas que o então governo Lula Acho que o Fernando caiu de novo. Fernando caiu. A internet está difícil aqui, Pedro. Mas vai voltar. Coitado, está travado aí. Voltou aqui. Como eu estava a dizer, a pauta do Lula em relação ao Conselho de Segurança da ONU, que é uma pauta histórica dele, da ampliação, não é, do Conselho de Segurança da ONU, não é? E também engendrar a política externa para o fortalecimento da política interna brasileira. Como se sabe, o Pedro bem sabe disso, não se pode pensar a diplomacia, pensar a política externa dissociada da política doméstica. Como há essa discussão, há quem diga que a política interna ou doméstica é que influencia a política externa. E contemporaneamente, a política externa hoje é muito abraçada pela sociedade civil, que tem um certo controle. Aí no Brasil não sei até que ponto isso está, mas eu deixo a palavra para os dois tentar analisar um pouco as duas propostas. E só para terminar, a proposta do Bolsonaro cinge mais na questão do fortalecimento da relação militar. Não esqueceu dessa parte militar na sua pauta, disse que vai estabelecer relação e fortalecimento da cooperação militar com outros países. E o incrível, é incrível, se vocês podem ver, na pauta bolsonarista não há nenhuma relevância à política sul-sul, não é? E como se sabe, durante a sua diplomacia criticou a China, acabou com os BRICS e deixou o Brasil como uma pária internacional, como se diz por aí. E, portanto, colocando isso, quais as vossas reflexões quanto à política externa desses dois candidatos? Muito bem, Fernando. Agradeço bastante, mas antes parabenizar o Vanito, que fez a análise lá do Alidei e do Sérgio. Eu acho que foi muito feliz nessa ideia da serventia, né, dos negros quando os eleitores brancos decidem colocar nos lugares mais importantes de privilégios os brancos e não os negros, e mandar os negros para fazer esse trabalho sujo. Então gostei muito, muito. Fernando, nós não temos política externa com o Bolsonaro. O que olha, as pessoas às vezes confundem, né, Fernando? E é bom que a gente diga isso para o pessoal, que uma política externa ela precisa ter agenda, precisa ter princípios, valores, diretrizes. Não por exemplo, o tema militar não é política externa, é um tema que vai fazer parte de alguma dimensão da política externa. Mas a política externa, como você sabe muito bem, e aí foi muito feliz, muito importante essa relação com a política pública, porque você precisa prestar conta internamente, né? E as decisões que são tomadas a nível internacional impactam negativa ou positivamente diferentes grupos da sociedade, né?
E isso, infelizmente, o governo Bolsonaro não tem porque não implementou isso. Qual foi a política externa implementada pelo governo Bolsonaro agora terminando o primeiro mandato? Nenhuma. Aliás, a não ser que a gente entenda a política como ato de inação. A inação também faz parte da política. Se a gente entender que ele não fez nada... Nenhuma não, Pedro. Nenhuma não. Desculpa discordar aqui. Num bom sentido, né? Teve o globalismo, a luta contra o globalismo. Pois é, isso não é... veja bem, o globalismo não é uma política externa, ela é uma posição. Não, ela é uma posição diante do desenho da ordem internacional. A ordem internacional que é global. Agora, você pode desenhar para uma política globalista. É política globalista. Enfim, eu concordo. Piada, assim. Né? É um pouco de... para a gente rir um pouquinho. Mas o Lula é o que melhor, inclusive adicionando os outros governos. Os outros governos é o que soube melhor conjugar a política doméstica com a política externa. Repare bem, o que vocês estão falando, e também eu falei, em termos de ganhos da política interna, são ganhos que foram gerados pelas estratégias da política externa. Tá? Vejamos. E também o inverso acontece. Por exemplo, o programa Bolsa Família, Fome Zero, tudo isso aqui. O Lula pegou esse programa, levou para vários outros países, inclusive os nossos países, Oriente Médio, fez programa dessas políticas sociais e ganhou o quê? Ganhou a FAO. Ganhou a direção da FAO. Fez a mesma coisa na área comercial e ganhou o quê? A OMC. Né? Quando o Lula sai, entrega para Dilma 2013 a direção lá da Organização Mundial do Comércio. Muito importante. E o que ele faz em termos de políticas públicas internas, também ele tentou fazer isso. Por exemplo, a Unilab. A Unilab é uma tentativa de também fazer o que ele chama na política externa, dessa dívida histórica, dessa compensação da dívida histórica para além do Brasil, incluindo os africanos. Então, eu acho ele que... Eu entendo o Lula enquanto um dos maiores estrategistas políticos, porque ele soube fazer essa leitura a partir, obviamente, das demandas dos movimentos, ele soube integrar isso muito bem, ainda que a gente possa discutir depois a autonomia desses movimentos, mas ele soube enquadrar isso muito bem. Então, eu acho que vai ter no governo dele, depois do segundo turno, uma volta da cooperação Sul-Sul e Lula sendo recebido em tudo quanto é parte do mundo, sendo chamado cara e liderando as negociações. Nós precisamos de lideranças para negociar as mudanças climáticas. Nós não temos uma liderança mundial para negociar as mudanças climáticas, porque a Europa não nos representa, os Estados Unidos não nos representam, são os maiores poluidores e a gente precisa de um grande político, uma grande liderança para negociar as mudanças climáticas. Quem consegue fazer isso é o Brasil. E como ele vai fazer isso? Só com o Lula. Tirando o Lula, nós estamos perdidos nas mudanças climáticas, por exemplo. O Fernando, está desligado o seu microfone. Perfeito, Pedrão. Depois disso, o que dizer, né? Acho que é difícil falar depois de Pedro. Mas é isso, Vanito. Não, olha, essa questão da política externa, que eu preciso admitir que não é uma praia, não é uma área que eu me aventuro. Entretanto,
eu vou me atrever a dar alguns palpites. Mas eu gostaria de frisar que eu concordo com o Pedro quando ele diz que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro não tem política externa, porque o Brasil se fechou. Quando o Bolsonaro chegou ao poder, o Brasil se fechou para o mundo. Quem o Brasil dialogava? Apenas com Trump. Norte, Trump, Israel, Netanyahu e como é que é o nome dele? Hungria, aquele cara de Hungria. Vou procurar o nome aqui. Ou seja, Bolsonaro transformou a política, o que seria a política externa brasileira, num conversinha dos amigos. Tanto é que o Brasil se fechou para o mundo, principalmente para a África. A África é muito importante para o Brasil e o Bolsonaro não percebeu isso. Quando ele chegou a presidente, o primeiro discurso que é mandar fechar embaixadas que o Lula abriu aqui na África. Fechou 6, aliás, que eu me lembrava agora, não sei, mas talvez é por aí. Fechou as embaixadas, fechou a porta da África, só pelo fato de Bolsonaro não sei, se fala memória, mas não me recordo o Bolsonaro ter visitado um país da África nesses 4 anos de mandato. Mas quantas vezes que ele já foi para os Estados Unidos? Quantas vezes? Quantas vezes? Tem agenda, desculpa, só tem agenda para Guiné-Bissau aí depois do segundo mandato. É verdade, é verdade. O Bolsonaro aqui da África, esqueceu? É verdade, vocês que resolvam aí, Fernando, é verdade, não vou entrar nisso não. Aí dá para ver como que a gente fica. Exatamente. Não vou entrar nessa pauta porque... Eu não ia tocar nisso, mas já que você tocou, vocês resolvam aí. Eu não vou... Vamos fazer um direto. Não, vamos fechar com chave de ouro, Fernando. Vamos fechar o debate com chave de ouro. Mas eu acho que ele não precisa vir para cá, porque nós já temos no nosso próprio Bolsonaro da África. Então, mas o Brasil se fechou. O Brasil se fechou para sempre. Se fechou durante os governos do Bolsonaro, não conversa com ninguém. O Brasil foi isolado. Globalmente, o Brasil ficou isolado. Tornou-se uma Bolsonaro párea, não né? tem agenda, não tem pauta. Naquela época, nos governos de Lula, quando ele viajava com empresários, viajava com fazedores de políticas para exportar o que o Brasil tem de melhor, que é uma política que, como disse o Pedro, a Bolsa Família, diretrizes da Bolsa Família hoje são copiadas por quase todos os países que querem seriamente investir no social. Então, o Bolsonaro chegou e tentou acabar com Bolsa Família, não conseguiu, criou um fator X chamado Bolsa Brasil, que não deu certo, e hoje, sistematicamente, se ele ganhar as eleições, porque ele é tão rancoroso. O Bolsonaro não se comporta como o presidente da República. Ele se comporta como se fosse um indivíduo que olha somente para a sua clã. 4 filhos, 5 filhos já, que toda a agenda do Bolsonaro é pró-família. Milícias, não tem compromisso com ninguém, Então, acho que essa questão da política e
externa com o Brasil, porque o PECG, por exemplo, o PECG surgiu desde a década de 70, mas foi ampliado durante os governos do PT, porque o Brasil percebeu que a África, o continente africano, seria um parceiro ideal para fortalecer essas relações sul-sul. O Brasil, no governo Bolsonaro, não conversa com ninguém, até mesmo a Argentina, o Uruguai, que está perto dele, não conversa. Somente com Trump. Trump saiu do poder, Benjamin Netanyahu, depois de Benjamin Netanyahu, ninguém. Eu acho que ninguém quer ser amigo de Bolsonaro, a não ser o nosso Bolsonaro aqui da África. Então, acho que vai ser muito importante que essa eleição de Lula se concretize, porque isso tem uma importância não só para o Brasil, mas para todo o planeta, principalmente para o continente africano. E eu já vou aproveitar aqui para fazer, olha, precisamos mais de tempo para conversar, precisamos mais de dia para preparar melhor, para conversar. Foi um prazer, eu aprendi muito com o professor Pedro aqui, acho que temos muito para conversar mais. Igualmente. O professor Fernando sempre, que é uma pessoa que me espelha muito, e acho que temos que conversar com esse canal. E, inclusive, já vou deixar convite já. Quem sabe na próxima nós trazemos o Gustavo aqui. Um brasileiro aqui, para não dizer que não estamos excluindo o Brasil de fora. Está desligado. Não, é só para reforçar aquilo que o Vanito está a dizer. Estou imensamente feliz com a nossa estreia nesse espaço que nós denominamos de griotes à esquerda, não é? Griotes, como se sabe na história, que são os contadores das histórias aqui em África, não é? Portanto, denominamos isso e trazemos também esse sentimento, não é, de um espírito socialista à esquerda, não obstante ainda somos as pessoas que estão a se apreender nesse caminho, porque acreditamos que é necessário construirmos, não é, esse espírito, não é, do socialismo, não o socialismo enfadonho que se vive hoje no mundo, não é, em que na verdade o individualismo acaba se sobrepondo a essas pautas, não é, da integração, da proteção social, não é, que é necessário reconstruir. Portanto, esse espaço é um espaço que eu acredito que vamos ter ainda mais oportunidades de trazer outras pautas para discutir aqui da nossa realidade africana, não é? E contaremos muito contigo, Pedro, não é, para ser essas pessoas que vão caminhar junto nessa construção, eu diria assim, de uma nova forma de pensar as nossas realidades, una e diferente em certo ponto, não é? Hoje é a estreia, certamente as pessoas podem perceber alguns constrangimentos, não é? Mas vamos superá-lo ao longo desse processo. Estou imensamente feliz. E Pedro, deixo a palavra para fazer as suas considerações. Fernando e Vanito, muito obrigado. Eu penso que, assim, quando eu recebi o convite, eu pensei que fosse uma conversa, né, mais informal, mas já tem um nome para o programa, e, Fernando, eu te incentivo penhoradamente a continuar com isso, sabe?
porque, como vocês sabem, há dois fatores que estão moldando o desenvolvimento dos países os nossos países não fogem à regra, que é a tecnologia, por exemplo, utilizando essas plataformas que nós estamos aqui hoje, depois joga lá no YouTube, e também os jovens compromissados com os objetivos urgentes e permanentes dos países. Então, eu penso que nós não podemos fugir à luta, né? E precisamos marcar presença, porque muito enganado está aquele que acha que a culpa da situação atual é de quem está no poder, né? Não é apenas, mas de quem pode fazer alguma coisa e não está fazendo, né? Então, todos serão julgados, porque a geração vindoura vai perguntar: mas o que você fez na época? O que você poderia ter feito para contribuir, por exemplo, para o debate, para uma coisa assim? Então, eu parabenizo, assim, efusivamente a iniciativa do tipo, porque vai nesse sentido, Fernando e Ivani, tá? Da construção e de fazer a nossa parte. Eu acho que cada um joga com a arma que tem, que seja com a arma democrática, com a arma legal, porque essa é a arma, é a única arma que não mata, e sim, né, reaviva, né? Eu acho que isso é fundamental, nós temos que aproveitar disso, tá? Eu vi que vocês ficaram lá resistentes depois da energia ter tido uma queda, eu falei assim, pronto, não vai ter mais live, mas eu vi que você já falou, não, vai voltar. Muito bom, Fernando. Fernando é meu amigo, né? O Fernando a gente tem. Não vou falar muito mais do Fernando, né? O Fernando, a gente vivenciou alguns momentos em Belo Horizonte, né? Um prazer, Vaneto, te conhecer. Eu gostei bastante. Prazer todo meu. Contem comigo. O Fernando sabe disso, né? O Fernando sabe disso. O horário. Nós vamos abusar muito de você. Aproveitem, porque eu estou aqui para isso, tá? Sim, sim. A ideia, como o Vanito está a dizer, é ter um espaço aberto para todos e todas, não é? Vamos trazer colegas, professores, os nossos professores de lá, de cá, de Cabo Verde também, quem, quiçá, de Angola, não é? Acredito que, como você bem disse, Pedro, é a nossa responsabilidade, na verdade, de alterar a atual conjuntura que nós temos, de transformá-la. Essa é a nossa responsabilidade. E eu digo que tenho muita sorte quanto a isto, não é? Porque digo com toda a sinceridade, eu estava já um pouco desanimado, Pedro. Aí quem me levantou um pouco esse estrado de luta é esse Pepel Bonandicá. Quando ele chegou, eu vi nele aquele fogo que eu tinha, assim, quando eu tinha... Eu ia dizer o mesmo. Sabe, o Brasil nos dá essa coisa, assim, essa luta, esse espírito de não aceitar o dado, né? Aquela ideia do Paulo Freire de nós sermos os transformadores da realidade, não ser passivos. Mas a realidade dos nossos países, muitas das vezes, nos confronta e nos limita a ir à luta. Eu começava já a desanimar dessa ação política, né? E essa ação política é o discurso, é essa arma que você disse sem matar, como dizia Hannah Arendt, né? A política enquanto ação. E eu tinha perdido isso, e o Vanito chegou com aquela coisa dele, ele foi um dos impulsionadores dessa ideia, de concretização dessa ideia, porque eu sou uma pessoa que tem as coisas, mas para colocar tem que ter a pessoa empurrando, e o Vanito contribuiu muito nisso. E acredito também que os nossos telespectadores vamos pedi-los para curtir, compartilhar, porque isso contribui muito para que a mensagem chegue aos outros, que certamente contribuirá para
levar, chegarmos ao bom porto, né? Que é Exato. De transformação. E aí, Exato. Vanessa? Não, mas você já falou tudo. Eu ia falar o mesmo, sinceramente. Eu já disse isso para você várias vezes. Eu tenho você como um espelho, como se fala, um espelho. Exato. Uma referência. E hoje, conhecendo o Pedro, foi demais, foi demais. Nós somos da mesma escola, Vanito. Somos da mesma escola. Depois Pedro vai apresentar. Ô, Pedro, sabia que o Vanito... os telespectadores vão me desculpar. Exato. Mas Pedro foi uma estreia. Pinga de Cabo Verde. Exatamente. Mas foi uma estreia bem interessante, porque só pelo fato de estarmos aqui já mostra essa resistência, porque também isso é uma resistência. E construir esse diálogo, conversar sobre o que realmente toca com a nossa vida. Porque quando você fala do Brasil, fala das eleições do Brasil, e isso de alguma forma nos toca, tem a ver conosco. Hoje nós estamos num mundo muito heterogêneo de construção de relações sociais, né? Então, acho que pelo fato de estarmos aqui também é uma resistência e nós vamos continuando resistindo e isso só será possível com uma aspiração coletiva, né? De estarmos juntos, unidos, aprendendo, somando o outro, um a outro, porque essa página também é isso. É uma página também que vai estar sempre aberta para plural, para ter ideias plurais, né? Trazer pessoas também para conversar aqui e também contamos muito com você, Pedro. Contamos sim, contamos com você e o Fernando já falou de você várias vezes comigo e só dizer mais uma vez obrigado por estar aqui conosco e vamos, acho que é isso. Obrigado, Pedro, muitíssimo obrigado. Você agradeço. sabe, né? Esse Pedro foi a minha âncora em Belo Horizonte durante o mestrado. Fizemos mestrado junto na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e foi um suporte. E agradeço imensamente, Pedro. Eu sempre sabia que poderei contar contigo, um panafricanista nato. E manda um vídeo para o grupo lá da PUC, Fernando. Sim, vou mandar e vou fazer alguns cortes também com as pautas, né, da política internacional, das eleições, para ter mais visualizações também. Mas é isso, irmão. Um abraço e meus cumprimentos para a família aí. Até que sugiro, talvez seria importante nós voltarmos a essa pauta, porque é uma pauta que muito interessante e trazer um colega do Brasil e fazer isso de uma forma mais formal, porque como hoje é uma estreia, só estamos aqui mais para ensaiar. Mas foi bom. Foi bom. Vocês vão ver depois o resultado. Foi bom. Tá bom, Fernando. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Deus aí. Tchau. Licença. Tchau. Acho que ainda está